Muito bem, nesse vídeo vamos ver como definir o tamanho e a dureza dos pincéis. Eu vou começar criando uma nova camada para fazer as demonstrações sem detonar a imagem original. No rodapé do painel Layers, eu vou clicar uma vez no ícone Create New Layer e criar uma nova camada vazia. Pronto. Agora, para selecionar a ferramenta pincel, eu vou simplesmente pressionar a tecla B de Brush. E acima, à esquerda da barra de opções, vemos uma amostra da ponta do pincel e clicando ao lado da amostra, podemos acessar as configurações básicas de tamanho e dureza, Size e Hardness. Um pincel duro produz pinceladas bem definidas e um pincel macio produz pinceladas suaves. Eu vou aumentar um pouco o tamanho do pincel e vou aumentar a dureza para o máximo, 100%. E vou posicionar o cursor na imagem e dar uma pincelada, e aí está, o pincel duro produz uma pincelada com bordas bem definidas. Agora vamos voltar na barra de opções e eu vou diminuir a dureza para o mínimo, 0%. E novamente na imagem eu vou dar outra pincelada e o pincel macio produz uma pincelada com bordas difusas e suaves. Muito bem, agora eu quero mostrar que quando a gente está pintando é comum querer modificar o tamanho do pincel com frequência. E para fazer isso, sem precisar ficar indo toda hora na barra de opções, você pode usar as teclas colchete à direita e à esquerda. Pressionando o colchete à direita, aumenta o tamanho do pincel. E pressionando o colchete à esquerda, diminui o tamanho do pincel. Excelente! Esse é o tipo de atalho que a gente usa o tempo todo. Colchete à direita aumenta e colchete à esquerda diminui. Muito bem, e para fazer o pincel ficar mais ou menos macio, isto é, para aumentar ou diminuir a dureza, sem precisar ir na barra de opções, você pode segurar a tecla Shift. E enquanto a tecla Shift estiver pressionada, as teclas colchete à direita e à esquerda aumentam ou diminuem a dureza. Eu vou dar outra pincelada e vemos que o pincel ainda está bem macio, porque eu havia diminuído a dureza para 0. Então, eu vou segurar a tecla Shift e vou pressionar colchete à direita 4 vezes para aumentar a dureza para o máximo, 100%. E o detalhe aqui é que cada vez que eu pressiono a tecla colchete, eu modifico a dureza em 25%. Vamos dar outra pincelada e, de fato, a pincelada tem bordas bem definidas com a dureza máxima. Mas você deve ter reparado que o cursor não está mostrando nenhuma indicação visual sobre a dureza do pincel. Então aqui vai outra dica. Eu vou abrir as preferências pressionando Ctrl K no Mac ou Ctrl K no PC e vou escolher o grupo de preferências dos cursores. E aqui temos opções para o cursor do pincel. E temos também uma pequena visualização do cursor em relação à pincelada aqui em cima. Muito bem, o cursor padrão é Normal Brush Tip, ponta normal, mas eu vou escolher Full Size Brush Tip, que significa ponta com tamanho integral. E escolhendo essa opção, o cursor vai aumentar ou diminuir, mostrando com mais precisão a área de influência do pincel, e as bordas do cursor vão ficar mais ou menos definidas, mostrando se o pincel está mais ou menos macio. Eu vou escolher também a opção Show Crosshair in Brush Tip para exibir essa cruzeta no centro da área de influência do pincel. E vou fechar as preferências. Ok. E agora repare na borda do cursor. Nesse momento, a borda está bem definida, indicando que o pincel está bem duro. Eu vou novamente segurar a tecla Shift e pressionar colchete à esquerda para diminuir a dureza, e o cursor aumenta para refletir com maior precisão a área de influência, porque com o pincel mais macio a tinta espalha mais, e a borda do cursor fica menos definida, indicando que o pincel está mais macio. E vamos dar outra pincelada e de fato a pincelada está mais difusa e mais suave, típica de um pincel macio. Muito bem, e para terminar, eu quero mostrar que existem outros lugares onde você pode escolher e definir pincéis. Na barra de opções, à direita da amostra do pincel, temos o botão do painel Brush. Eu vou clicar uma vez e o painel Brush aparece na área de trabalho. Esse é o painel completo com todas as opções disponíveis para configurar e criar pincéis, e vamos ver um vídeo separado só para ele. Eu vou fechar o painel clicando uma vez no seu ícone, e se você está trabalhando com pintura, pode ser uma boa usar a área de trabalho Painting. E à direita da barra do programa, basta clicar uma vez no botão Painting. E se por acaso o botão não estiver visível na barra, você pode clicar nessa seta dupla para abrir o menu de Workspaces e escolher Painting.
E no Workspace Painting temos também o painel Brush Presets, com a biblioteca de pincéis pré-fabricados, e aqui você pode escolher um pincel vendo uma amostra da ponta e o tipo de pincelada que essa ponta vai criar. Lembrando que as opções nos painéis Brush e Brush Presets só ficam disponíveis quando um pincel ou outra ferramenta que utiliza uma ponta de pincel estiver selecionada. Muito bem, e no próximo vídeo vamos ver o comportamento da pintura com diferentes modos de mistura e outros controles da barra de opções. Fique ligado!